Olá! Proteger áreas ambientais da cidade, conectar áreas de preservação com faixas de vegetação que ligam grandes fragmentos florestais ou unidades de conservação separadas por estradas, pela agricultura, pelo adensamento urbano, entre outras coisas, possibilitando assim o deslocamento da fauna entre as áreas isoladas. Esses são os corredores ecológicos. Em Campinas, eles estão no Plano Municipal do Verde, que já iniciou a primeira etapa com o corredor ecológico do Núcleo de Conectividade Santa Genebra, que vai ligar a área de relevante interesse ecológico da Mata de Santa Genebra a fragmentos florestais. Mas como instituir esses corredores em uma cidade como a nossa? De que forma esse primeiro corredor vai permitir o deslocamento da fauna entre as áreas isoladas, a troca genética entre as espécies e a dispersão de sementes? Descubra no Meu Ambiente de hoje, que começa agora! Uma resolução conjunta entre a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Fundação José Pedro de Oliveira, publicada no Diário Oficial do Município do dia 28 de abril de 2017, instituiu a etapa 1 do Corredor Ecológico do Núcleo de Conectividade Santa Genebra. O objetivo é ligar a área de relevante interesse ecológico Mata de Santa Genebra a fragmentos florestais, possibilitando o deslocamento da fauna entre as áreas isoladas, a troca genética entre as espécies e a dispersão de sementes. Este corredor, com 750 hectares de área, conectará a Mata de Santa Genebra ao Refúgio da Vida Silvestre Quilombo e aos fragmentos tombados da Fazenda Rio das Pedras, no distrito de Barão Geraldo. Os trechos serão recompostos com espécies vegetais nativas e terão passagens de fauna nas intersecções do sistema viário e demais locais potenciais para a circulação da fauna local. O secretário municipal do Verde fala da importância de conectar cada fragmento. Se a gente não conectá-los, esses fragmentos a longo prazo ficam inviáveis biologicamente. Por quê? A gente não percebe, mas toda a flora, toda a vegetação depende dos animais que frequentam esses ambientes. Se a gente não conectar os fragmentos, fica sempre as mesmas famílias, as mesmas espécies e as mesmas famílias. É como se a gente precisasse conectar a comunidade desses animais para que eles troquem genes, para que eles reproduzam, tenham uma maior variabilidade genética. Então os corredores, que às vezes você fala, por que está pegando esse córrego, estava tão degradado? Para além de não deixar um córrego poluído e degradado, nós vamos cercar esses corredores com alambrados e vamos recuperar a mata nativa, retirando inclusive as espécies invasoras, como as leucenas e outras que são invasoras, que não deixam crescer e que dão uma pobreza de fauna. 11% do território de Campinas são de fragmentos florestais, o que inclui resquícios da Mata Atlântica e do Cerrado. Das unidades de conservação existentes, que são 9, 6 são municipais. A de Santa Genebra é federal, que foi instituída através do Decreto 91.885 de 1985. E a Fundação José Pedro de Oliveira é a gestora da área. Esta é uma das 6 regiões para a formação de núcleos de conectividade em Campinas. Será uma área que equivale a 750 campos de futebol, que fará a ligação entre fragmentos de mata que hoje estão isolados e vai permitir o deslocamento da fauna, a dispersão de sementes e a troca genética das espécies. É a Sabrina que fala de como essa resolução vai mudar a paisagem no entorno da mata. A Mata de Santa Genebra está isolada na paisagem. Então, no entorno dela, a gente tem 2 rodovias, a gente tem uma área urbana e os animais eles acabam ficando confinados aqui dentro. Então, a ideia é interligar os fragmentos que tem na nossa região com a Santa Genebra, que aí vem por meio de área de preservação permanente, que são as APPs dos córregos, dos rios, e esses fragmentos que tem no entorno. No entorno da Santa Genebra a gente tem
outros fragmentos mais próximos. E tem esse outro que é do outro lado da rodovia. Então, o corredor ecológico ele vai passar pela rodovia. Então como a gente assim? não é que a gente vai plantar árvores na rodovia, mas vai ter passagem de fauna que vai favorecer a passagem do animal Passagem por baixo da subterrânea. rodovia. Isso, Correto. passagem subterrânea. Ela explica que a iniciativa faz parte do Plano de Manejo Nacional das Áreas de Conservação. E aí a gente vai estar cumprindo também com o objetivo do Plano de Manejo da Mata de Santa Genebra, que é uma unidade de conservação federal. E um dos objetivos específicos do Plano de Manejo é o corredor ecológico, é favorecer a formação de corredores ecológicos. E essa resolução veio nesse sentido também. E atender também, em âmbito municipal, a linha de conectividade da Mata de Santa Genebra, que em 2016 a Secretaria do Verde, o município de Campinas, ele publicou o Plano Municipal do Verde, que instituiu a linha de conectividade da Mata de Santa Genebra. Então você cumpre o objetivo em âmbito municipal e o objetivo em âmbito federal também. A equipe do Meio Ambiente passou pelos locais onde serão plantadas árvores nativas para que essas áreas sirvam de ligação com outros fragmentos. A gente utiliza áreas de APP, áreas de proteção permanente, que cercam cursos d'água, né, onde vão ser restauradas com características da floresta original. Ou seja, vai ter um plantio. Vai haver um plantio e dependendo do tamanho, por exemplo, do curso d'água, você tem uma margem mínima de 30 metros ao redor de cada margem do riacho e ao redor de nascentes, por exemplo, de 50 metros. Então você teria um corredor com o curso d'água no meio, com uma largura de 60 metros, para que esses animais possam circular. Tá. Quando vocês fizeram, no caso aqui do corredor da mata, esse curso desse rio é um rio que ele não tem nenhum tipo de poluição ou precisa primeiro ser feito um processo de despoluição desse rio? São duas coisas paralelas. A restauração das margens, que pelo Código Florestal é uma exigência, é necessário que se mantenha essas áreas preservadas ao redor dos cursos d'água, e a melhoria da qualidade do curso d'água também tem que ocorrer. Nós temos nascentes dentro da unidade aqui da Mata de Santa Genebra, por exemplo, que mal saem da unidade e já recebem esgoto. Então isso vai ser necessário um trabalho para que se corrija esse problema também. Em um deles, a gente observa que existe um bairro e logo depois uma rodovia. Ali existe uma passagem subterrânea, mas que nem sempre é utilizada pelos animais, o que pode representar uma sentença de morte para as espécies. Porque hoje o animal não tem outra opção para circular senão passando por áreas antropizadas, seja por área rural, seja por área urbana. Quando você cria os corredores, os animais têm a preferência por se manter no ambiente natural dele. Então ele vai procurar essas áreas restauradas para circular. E isso vai reduzir, em grande parte, o risco dessa dispersão em outras áreas. E, por exemplo, no caso das estradas, como vão haver passagens de fauna bem elaboradas e bem estruturadas para que esses animais possam circular, você também promove o cercamento das estradas, direcionando a fauna para essas passagens. Então você também reduz a possibilidade de atropelamentos. Na divisa com o município de Paulínia, a mata fica ao lado de uma plantação de cana-de-açúcar. Mas ao longe é possível ver um fragmento verde. Está aí outra área em que será feito o corredor ecológico. Aqui na mata, com essa câmera que capta a movimentação noturna dos animais, dá para ver que eles até tentam avançar na área para chegar do outro lado. Perigo que os corredores podem evitar, já que o caminho seria feito através da vegetação nativa. Onde animais que são relacionados de forma parental continuem cruzando entre eles e isso enfraquece a população até que você pode ter uma extinção local. À medida que você cria corredores, você permite que animais de outras áreas possam atingir essa unidade, que animais daqui possam levar seus genes para outras áreas e isso mantém a diversidade genética. Mas existe o risco, sim, de você facilitar o fluxo dos animais, você facilitar, por exemplo, a dispersão de uma doença. Isso pode ocorrer, só que os benefícios em função dessa diversidade genética que se cria é muito maior do que o risco que a gente tem de dispersão de uma doença. No próximo bloco, acompanhe como será a construção dos corredores ecológicos em Campinas.
A Secretaria do Verde tem um projeto de corredores. A intenção é instituir 280 quilômetros de trajetos para a fauna e a flora em 10 anos. E à medida que surgem os cadastramentos de área, os trechos vão sendo detalhados, definindo as diretrizes de preservação e recuperação para que os empreendedores tenham clareza do que pode ou não pode ser feito nessas propriedades. Esses mapas demonstram a área de influência que abrange os principais fragmentos que necessitam de conexão. Porém, em algumas situações, sua delimitação poderá ser estendida. Por isso, é importante pensar não apenas em Campinas, mas em cada município da região metropolitana, que também tem o seu planejamento, gerando conectividade entre os fragmentos. Não adianta nada Campinas se tornar uma ilha, uma cidade em que se preocupa, que planeja a recuperação dos seus ecossistemas, dos seus corredores ecológicos, se isso não se espalhar para a região metropolitana de Campinas, que tem 20 municípios. E nós já estamos fazendo isso. Tem uma iniciativa chamada Reconecta RMC, que já está reunindo as secretarias de meio ambiente de toda a região para traçar os corredores de forma regional. Existe um plano diretor, além do plano diretor que está em elaboração na cidade de Campinas, existe um plano diretor metropolitano, que a Agencamp, a Agência Metropolitana de Campinas, está elaborando. Então nós vamos, num horizonte médio de tempo, aí, nos próximos anos, ter um plano diretor metropolitano, e esse plano diretor vai mostrar não só os 280 quilômetros no território de Campinas, mas por onde passarão o prolongamento desses corredores no território dos 20 municípios da região metropolitana de Campinas. Dos 280 quilômetros previstos, 75 já estão sendo estudados em detalhes, inclusive com levantamento de custos e contrapartidas. Esses corredores terão investimentos de cerca de 130 milhões em 10 anos. De onde vem esse investimento? A gente vai concentrar obrigações de fazer dos empresários, empreendedores imobiliários, que quando fazem qualquer prédio, qualquer edifício em Campinas, pagam para o meio ambiente em árvores. A área impermeabilizada, a área construída, tem uma fórmula que converte isso em obrigação de fazer, de plantio de árvores. Então não se trata de um recurso que vem dos cofres da prefeitura, é um recurso privado que ao longo dos próximos 9, 10 anos vão se concentrar na implantação desses primeiros 75 quilômetros. Na época da publicação da resolução que cria o primeiro corredor ecológico, o então presidente da Fundação José Pedro de Oliveira falou da importância dessa ligação. As matas mais próximas delas são pequenos fragmentos. A nossa intenção é unir esses fragmentos da mata para ampliar, potencializar a mata e criar corredores para que ela possa conversar com outras reservas na cidade de Campinas e até de outras cidades. A gente tem um exemplo de matão, onde a onça, geralmente ela fica trocando, caminhando entre a Mata de Santa Genebra e Matão. Então ela tem que enfrentar a estrada, ela tem que enfrentar a parte urbana. E quando a gente cria esses corredores, ela dá segurança para a onça passar sem interagir com a parte urbana, porque muitas vezes as pessoas ficam com medo da onça, a onça se sente acuada. A gente permite que outros animais também transitem e a gente garanta a preservação das espécies e a ampliação dessas espécies. Proteger espécies como a onça parda, a paca, lontra, jaguatirica, bugio, macaco prego, tatu vermelho, cachorro do mato, gato do mato, ouriço cacheiro, mão pelada, veado mateiro, sapo cururu e caninana. Essas e tantas outras espécies que moram hoje na Mata de Santa Genebra. No próximo bloco, a importância da recuperação dos corredores de mata para que haja uma harmonia entre os animais silvestres e os seres humanos. Unidades de conservação separadas pela atividade humana com a construção de estradas, a agricultura, atividades de desmatamento e a densidade urbana. Assim, essas áreas ficaram isoladas durante décadas, tudo em nome do progresso das cidades.
Mas e agora? Qual a importância de reverter essa situação? Cada vez mais as pessoas estão compreendendo a relação direta entre meio ambiente e qualidade de vida. Então, antes isso era mais difícil a compreensão. Acho que hoje as crianças vêm recebendo a educação ambiental e vêm conversando com os pais. As pessoas estão percebendo que esse clima maluco que a gente está vivendo aí na verdade, a gente está colhendo o que foi plantado por décadas e décadas em relação à eliminação de fragmentos vegetais, em relação à destruição de nascentes. Tudo isso agora é cobrado pela natureza, né, na nossa vida. Isso impacta, por exemplo, com certeza tem relação com a crise hídrica que nós vivemos em anos anteriores, que não está superada totalmente. A gente tem que estar sempre alerta, fazendo uso racional da água, porque o clima está mudando e o impacto dele atinge inclusive o nível de precipitações e acaba influenciando. Isso influencia a indústria, o nível de empregos, influencia o ar que nós respiramos. Então toda essa reconstrução ambiental dos ambientes urbanos impacta diretamente a nossa qualidade de vida. Porque se a gente não recupera o ambiente em que esses animais estão, eles acabam nas nossas casas, né? Eles acabam numa árvore. Então, quando a gente reconecta, reconstrói os ambientes, os animais vão viver no seu ambiente e nós vamos nos manter no ambiente construído da cidade. Se a gente não tiver essa conectividade, a fauna não transita. Quando a gente restabelece essa conectividade, as florestas são recuperadas, porque os animais eles comem as sementes, né? As sementes saem nas fezes, nascem novas árvores. Então os animais ajudam a reconstruir os ambientes florestais. Ao longo de décadas, a gente não ligou muito para isso. A gente acabou destruindo essas conexões. Agora a ciência estudou isso em detalhe e entendeu a exata importância e a relação entre animais e plantas e o meio ambiente e a qualidade de vida das pessoas, inclusive nas áreas urbanas. Então isso é uma mudança de conceito muito importante. As pessoas devagar vão entendendo isso. A gente não pode, mas passou lá, fez um plantio de árvore, para que eu quero essa árvore no córrego? Não, tem que ter uma visão mais de longo prazo. Além da árvore na frente da nossa residência, plantada de forma adequada, né? O secretário Paulela tem feito aí um grande esforço de plantio de árvores na cidade de Campinas. A gente precisa devagar ir reconectando, não tão devagar, né? Estamos já com planejamento para 10 anos, mas vamos começar com esses 75 quilômetros que vão mostrar como as pessoas entendem, né, de novo a importância da natureza e como a gente pode conviver harmonicamente no ambiente construído nas nossas cidades com esses animais e plantas. O nosso trabalho era encobrir nascentes, derrubar árvores e construir casas. Este era o processo natural de todos os empreendimentos das últimas décadas. Eu acho que nós temos que mudar, nós temos que compreender que se nós, como seres humanos e como parte do meio ambiente, não estivermos todos unidos no sentido de buscar realmente um equilíbrio, não será possível que haja realmente uma vida com qualidade. Nós não conseguimos ficar longe da natureza, nós não conseguimos ficar sem o contato com a natureza. O contato com a natureza nos proporciona prazer, bem-estar, longevidade, qualidade de vida e desta forma o que nós temos que buscar fazer a partir disso é fazer corredores onde os animais possam ter todo esse envolvimento. Nós estamos perdendo muitos animais e perdendo muitas vidas humanas em função de acidentes com animais em rodovias, porque eles ficam segregados em rodovias, ficam segregados em condomínios, ficam segregados em cidades, porque eles já não têm mais o corredor onde possam passar, se desenvolver, caçar.